Enfim, será possível dizer, acima de tudo, duas coisas. Que é verdade, indiscutivelmente, que o desemprego está a baixar. Todos os indicadores o mostram, e aqui quando eu digo indicadores refiro-me ao INE, refiro-me ao Eurostat e refiro-me naturalmente também ao desemprego registado, o IFP. Mas eu diria que, do ponto de vista estatístico, o mais importante será atentar nos dados do Eurostat e do INE, que mostram que, de facto, que o desemprego está a baixar há vários trimestres consecutivos, por um lado, e, por outro lado, que há, de facto, criação líquida de emprego. O próprio INE, nos seus dados publicados relativos ao primeiro trimestre deste ano, do ano 2014, mostra que do primeiro trimestre de 2013 para o primeiro trimestre de 2014 há uma criação líquida de 72 mil empregos. Criação líquida, portanto, a par da redução do desemprego, estamos a assistir a uma criação líquida de emprego. De notar também o seguinte, esta tendência, que não é ainda muito acentuada, é, no entanto, uma tendência sólida e constante, o que é importante. Naturalmente, não é? Todos nós queríamos que fosse mais acentuada, mais inclinada no sentido positivo, ainda não é, mas de facto verificamos que esta tendência é sólida e que mostra que, do ponto de vista da economia, há uma resposta que paulatinamente se vai consolidando. Eu diria que numa fase como aquela que atravessava de ajustamento económico, naturalmente de uma lógica transversal, todos os setores económicos foram atingidos, não é? E, portanto, todos eles, cada um à sua maneira, em função inclusivamente dos mercados pelos quais se movimentavam, sofreram, quer do ponto de vista daquelas que são as suas atividades, quer naturalmente depois do ponto de vista da consequência no quadro do desemprego, do crescimento do desemprego. Mas houve dois setores que manifestamente sofreram bastante. A construção civil e obras públicas, por razões óbvias, e que tem que ver naturalmente com o ciclo que se não continuou, e o comércio e o retalho. O comércio e o retalho, portanto, o pequeno comércio, digamos assim, sofreu bastante também do ponto de vista do emprego, do crescimento do desemprego no quadro da crise. Temos setores que, digamos assim, se aguentaram melhor neste período muito difícil e que, de alguma forma, estão já eles próprios a criar emprego. Em algumas indústrias tradicionais, como, por exemplo, o calçado e os têxteis, e é bom frisar estes dois exemplos, na justa medida que aqui há uns anos todos nós dizíamos, enfim, todos nós, passa a expressão, que eram setores datados, ultrapassados, sem potencial de criação de emprego, mas têm-no, e portanto há aqui uma aposta também no design, no marketing, virado para as exportações, que se tem mostrado muitíssimo importante, nomeadamente, por exemplo, na área do calçado, que há pouco referi, fundamental. Há uma outra área onde a procura de emprego é constante, que é a área dos serviços nas áreas de tecnologia de informação e comunicação, nomeadamente na área da programação. É, inclusivamente para os jovens, uma área com potencial de empregabilidade muito forte mesmo. Estamos a falar de informática, mas estamos a falar fundamentalmente do quadro de informática de programação. Portanto, toda a área de serviços, e tem havido um conjunto de investimentos internacionais fortes em Portugal, muitos deles com os apoios à contratação do IFP, e este ponto é também importante frisar, não é? No que toca à captação do investimento internacional, a Siemens, a Altran, por exemplo, a referir duas grandes empresas na área dos serviços de tecnologia e informação. Esses investimentos internacionais têm vindo para Portugal com os apoios do IFP, nomeadamente conseguindo construir um caminho de apoios à contratação que leva à criação líquida de postos de trabalho no final deles mesmos. Temos a Siemens, dois exemplos, e a Altran, mais recentemente, no Fundão, dizia eu, e há um terceiro setor que, de facto, também está a criar emprego, que é o setor da economia social. Por razões que têm que ver, naturalmente, também com as responsabilidades extremas, no bom sentido, naturalmente, que têm no quadro dos apoios sociais, nomeadamente nos apoios sociais a populações mais idosas. Não é? Começando pela agricultura, seguindo a sua ordem, tem criado emprego, devendo nós perceber que a agricultura, hoje, em 2014, não é a agricultura que tínhamos nos anos 70, nos anos 80 e eu diria mesmo nos anos 90, não é? Portanto, a mecanização e eu diria mesmo a industrialização da agricultura leva a que, do ponto de vista das respostas para os problemas criados pelas necessidades de mão de obra, elas tenham que ser diferentes, não é? Nós temos, e o Ribatejo é um exemplo disso mesmo, temos cada vez mais a necessidade de ligar a produção agrícola a outras áreas da atividade económica, no sentido de construir inclusivamente caminhos, não só do ponto de vista do crescimento interno, mas também caminhos para a exportação, como acontece, por exemplo, com a indústria do tomate. Sim, mas continua a haver um emprego sazonal.
Ou esse já é... Quer a agricultura, quer a indústria, são naturalmente atividades que têm picos e, portanto, são naturalmente atividades com um índice de sazonalidade bastante forte. É possível notar, no entanto, o seguinte, eu diria, enfim, com as especificidades decorrentes, falamos da agricultura ou do turismo, notar o seguinte: nós podemos, e o IFP está a terminar também nesse sentido, por exemplo, na área da agricultura, procurar equilibrar a gestão das necessidades de mão de obra em função, inclusivamente, das produções, porque, naturalmente, do ponto de vista das estações, das épocas do ano, nem toda a produção decorre em simultâneo. E, portanto, há um conjunto de trabalhadores, e repito, e o IFP está a trabalhar nesses projetos, que é possível, em parceria, naturalmente, com as entidades do setor e, fundamentalmente, com as associações, no caso da agricultura, de agricultores, dizia eu, trabalhar em parceria por forma que, em função dos próprios ciclos das produções, nós consigamos que a mão de obra possa estar disponível, enfim, na altura X para a produção Y, na altura H para a produção C. Há, obviamente, uma necessidade de mobilidade dos recursos humanos, de mobilidade de mão de obra, pois com toda a certeza. Para lá da especificidade técnica, naturalmente, que advém da circunstância de tratarmos de culturas diferentes, e, portanto, culturas diferentes, naturalmente, poderão exigir, do ponto de vista dos trabalhadores, características diferentes, como é evidente, mas há, do ponto de vista da mobilidade da mão de obra, a necessidade de a fazer tornar uma realidade. E, portanto, nós podemos ter, usou a expressão bolsa, não será a pior, não sei se será de todo modo a mais adequada, mas um conjunto, um envolvimento com as associações do setor de trabalhadores que possam estar disponíveis em diferentes momentos do ano para trabalharem em diferentes culturas para diferentes empregadores. E isto é possível do ponto de construir do ponto de vista do ajustamento entre a oferta e a procura, que é uma necessidade de todos os dias à qual o IFP procura responder. Isto é, fazer corresponder as necessidades de mão de obra à existência de trabalhadores disponíveis e qualificados exatamente para satisfazer essas necessidades. O IFP é, como o próprio nome sugere, o Serviço Público de Emprego. E tem um conjunto vastíssimo de responsabilidades, não apenas na área do emprego, mas também na área da formação profissional, entendida aqui a formação profissional como um instrumento tendente à empregabilidade. Formar, qualificar, para que depois desse processo de qualificação as pessoas mais próximas estejam do mercado de trabalho. E deixa-me fazer aqui não um parênteses, mas um sublinhado. Quem não percebe esta dimensão do papel do IFP não pode a seguir vir falar do Estado Social. Isto é um ponto, para mim, absolutamente decisivo. Quem não compreende que o Serviço Público de Emprego tem responsabilidades no domínio das qualificações das pessoas e, fundamentalmente, das qualificações e no domínio da reconversão profissional dos desempregados, dizendo, não, as pessoas estão em formação profissional e, portanto, isso não serve, o IFP está a fazer mau trabalho, não pode a seguir vir falar do Estado Social, porque isto é um pilar, essencialmente, do Estado Social. Isto é, as responsabilidades que o Serviço Público de Emprego tem no domínio da qualificação dos desempregados. Indiretamente à sua pergunta. O IFP, em junho, tinha sensivelmente 160 mil pessoas abrangidas em medidas ativas de emprego. E tinha com todo o gosto e com toda a frontalidade. Essa é uma parte essencial, como eu dizia há pouco, da nossa missão. Qualificar desempregados para os aproximar do mercado de trabalho. Dessas cerca de 160 mil pessoas, 55%, 90 mil à volta disso, estavam em processos de formação profissional. Processos de formação profissional que são processos qualificantes do ponto de vista formal do quadro de nível de qualificações da União Europeia. O que significa que estamos a transferir para essas pessoas competências, ferramentas, know-how, muito deste know-how, inclusive do ponto de vista transversal, no que toca a competências sociais de inserção no mercado de trabalho, que é cada vez um processo mais complicado. Estas qualificações são decisivas, fundamentalmente, em processos de reconversão, por exemplo, para desempregados de longa duração. Nós preocupamos, naturalmente, muito com os jovens, mas é preciso não esquecer os desempregados de longa duração e, fundamentalmente, os desempregados com 45 ou mais anos e que estão já em processos de desemprego bastante duradouros. E nós preocupamos com eles. Outra crítica que se faz, absolutamente injusta, é de que muitas vezes o IFP entra em lógicas de formação
com determinados desempregados, pessoas desempregadas, circunstancialmente desempregadas, em áreas que não têm que ver com as suas habilitações da base. Ora bem, isto é assim justamente quando percebemos que a formação de base e as qualificações partidas daquelas pessoas já não são requeridas pelo mercado de trabalho. E, portanto, se o mercado de trabalho suscita, reclama, pretende outras qualificações, naturalmente que compete também ao Serviço Público de Emprego, em envolvimento muito próximo, naturalmente, com estas pessoas desempregadas, reconverter as suas qualificações por forma a que possamos aproximá-las do mercado de trabalho. É este o nosso objetivo e é esta a nossa missão. Nada de dramático, bem pelo contrário. É uma crítica fácil e populista e demagógica. Que o IFP ocupa as pessoas, que a formação profissional é uma formação desinteressante e, portanto, estamos ali numa realidade que é cinzenta. Pelo contrário, até setembro de 2011, é que tínhamos um fenómeno estranho. Não era um fenómeno do entroncamento, mas era igualmente um fenómeno estranho. Para não dizer outra coisa. As pessoas que estavam em processo de formação profissional no IFP não estavam consideradas como desempregados, como não estão hoje, estatisticamente, porque estão ocupadas em processo de formação profissional, mas também não estavam registadas, inscritas, formalizadas, contabilizadas como ocupados. Estavam num limbo, numa zona cinzenta. Não eram nem desempregados, nem estatisticamente considerados como ocupados. Caíram no alçapão. Pior ainda, quando saíam do processo de formação profissional, ao contrário do que acontece hoje, quando automaticamente vão logo, estatisticamente, se não encontrarem emprego, para a coluna dos desempregados e, portanto, maior transparência não há. Até setembro de 2011, quem estava num processo de formação profissional e o terminava, ia novamente para fora do IFP. Isto é, não reingressava estatisticamente no desemprego. Isto tem um efeito muito pouco transparente e eu diria mesmo perverso. E porquê? Não só porque não fazia aumentar a coluna dos ocupados e, portanto, para quem gosta destas críticas demagógicas, em vez de ter 10, tinha 9, não contando com essa pessoa e, portanto, nessa perspectiva errada, do meu ponto de vista, seria melhor ter 9 do que ter 10. Nós assumimos os 10 perfeitamente porque faz parte da nossa missão. Também não estavam como desempregados e, pior ainda, se quisessem um dia voltar a estar inscritos no IFP, tinham que o fazer voluntariamente, proativamente. Qual é que é o efeito perverso aqui também? Interrompiam um período de desemprego e, naturalmente, interrompendo o período de desemprego, o sistema falseava o próprio desemprego de longa duração. Porque temos 6 meses, mais 6 meses consecutivos, são 12 meses. Temos 6 meses com um mês de formação profissional, mais 6 meses, estes primeiros 6 meses são esquecidos e começamos do zero. E, portanto, do próprio ponto de vista do desemprego de longa duração, havia aqui este efeito perverso que agora está perfeitamente clarificado. É possível dizer com toda a clareza 2 ou 3 coisas. Uma delas, os estágios profissionais são um forte instrumento de empregabilidade. Isto é, um estágio profissional hoje em dia tem um potencial de empregabilidade comprovado de cerca de 70%. Isto é, em cada 100 estagiários, 70 pós-estágio num período de entre 6 a 9 meses estão a fazer descontos para a Segurança Social. E, portanto, dado mais objetivo, não há. O nosso comprovativo é o Sr. António Manuel, que foi estagiário, está agora a trabalhar, está a fazer descontos e, portanto, o estágio potenciou essa empregabilidade. Mas, desses cerca de 70%, cerca de metade está a fazer descontos na entidade onde estagiou. E, portanto, cerca de metade dos estágios promovem empregabilidade direta na própria entidade. Os outros 50% estão a fazer descontos para outra entidade, o que significa que aquele estágio fez, do ponto de vista curricular, a diferença no sentido da aproximação daquela pessoa ao mercado de trabalho. Portanto, teve essa mais-valia. No domínio da formação profissional, eu diria que será importante, se calhar, distinguir 2 coisas. Uma formação qualificante, muito virada para os jovens, em que, por exemplo, podemos estar a falar de aprendizagem, que são ciclos de dupla certificação, quer académica, quer profissional, para jovens que, com o 9º ano, podem, dessa forma, completar em 3 anos. 3 anos, o 10º, 11º e 12º ano, e fechar o 12º ano com também uma habilitação profissional. E a aprendizagem, enfim, uma das áreas do chamado ensino dual, é fundamental do ponto de vista da aproximação
das pessoas às empresas e como tem uma fortíssima componente de formação em contexto de trabalho, boa parte desses aprendizes, desses jovens, são desde logo absorvidos do ponto de vista do mercado de trabalho pelas entidades onde realizaram no quadro do percurso de aprendizagem as suas formações, e isso é muito importante. E depois, do ponto de vista, eu diria, das formações de curta duração, muito viradas para a reconversão profissional, como por exemplo a medida de vida ativa, elas mostram uma capacidade de empregabilidade também muito forte. E porquê? Porque aquilo que nós procuramos fazer é trabalhar muito proximamente com as empresas. Eu vou dar-lhe um exemplo, não no Ribatejo, infelizmente, mas em Ancião. Um exemplo que agora, de repente, me veio à cabeça. Uma empresa têxtil em Ancião, em Avelar, não sei se conhece Avelar, Avelar Ancião, que estava para fechar. Houve um empresário que pegou naquela empresa e que precisava naturalmente de mão de obra. Começou a receber encomendas. Falou com o IFP e o IFP perguntou-lhe quais eram as necessidades de mão de obra e em que medida, até do ponto de vista do tempo para suprir encomendas, necessidades de encomendas, é que elas tinham que ser satisfeitas. Então, desenvolvemos um plano de formação com uma fortíssima componente em contexto de trabalho para 100 pessoas. Dizia eu há pouco, boa parte dessa formação desenrolou-se na empresa e eu estive presente na entrega dos certificados a uma sexta-feira e pude comprovar que na segunda-feira seguinte, aquelas 100 pessoas que naquela sexta-feira tinham terminado a sua formação profissional estavam a trabalhar com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. E são formações de curta duração, mas muito dirigidas para as necessidades das empresas. Nós trabalhamos assim. Outro exemplo, com o CENTINF, o Centro Tecnológico dos Moldes, na Marinha Grande. Exatamente o mesmo quadro, reunindo as empresas, procurando perceber quais são as suas necessidades e aqui assim, inclusivamente, estávamos já a trabalhar com desempregados licenciados, procurar percurso de formação que os reorientem para a indústria dos moldes. E assim conseguimos e estamos a trabalhar em objetivos de empregabilidade 100%. O desemprego no Distrito de Santarém tem baixado, aliás, continuando a tendência do país, e devo dizer, inclusivamente, que, do ponto de vista da tendência e do seu acentuar, ela é mais forte, a tendência de descida, do que propriamente a do país. De junho de 2013 para junho deste ano, portanto, dados recentíssimos, portanto, este período homólogo, baixou cerca de 17%. O desemprego no Distrito de Santarém, muito virado, naturalmente, para, no quadro daquelas indústrias das quais há pouco, e daqueles setores de atividade económica melhor, dos quais há pouco nós falávamos. A propósito de Distrito de Santarém, dizer uma outra coisa, se me permite. Nós, no IFP, procurámos ajustar a nossa estrutura interna à nova estrutura administrativa do país. E quando eu digo nova estrutura administrativa do país, refiro-me fundamentalmente ao novo mapa das comunidades intermunicipais. Por forma a que todo o nosso trabalho e, portanto, todos os nossos indicadores, quer na área do emprego, quer na área da formação profissional, possam ter essa leitura intermunicipal. E, portanto, hoje, aquilo que o IFP faz, do ponto de vista da sua atividade, tem uma leitura ao nível, por exemplo, da Lesíria do Tejo e uma leitura, por exemplo, ao nível do Médio Tejo. Isto é, todos os indicadores permitem aos decisores locais, nomeadamente presidentes de Câmara, presidentes de Junta de Freguesia e outras associações que trabalham do ponto de vista geográfico no quadro destes territórios, muito atentos a políticas de base local, tomarem em consideração os indicadores do IFP, fundamentalmente na definição das suas políticas públicas de proximidade. É um ponto, eu diria quase, de honra, um ponto fundamental da nossa atividade, ter esta ligação com os territórios, ter esta ligação com as estruturas autárquicas, permitindo uma leitura sub-regional dos indicadores, quer do emprego, quer da formação profissional. E de facto, eu diria mesmo que neste caso o IFP deu um exemplo à Administração Central, adaptando a sua estrutura a um mapa administrativo sub-regional para que os decisores de base local tenham esses indicadores como um referencial. Aliás, inclusivamente, nós temos colegas do IFP que, em nome do IFP, participam, representando o IFP, portanto, a organização nos Conselhos Estratégicos Intermunicipais e, portanto, dão o seu contributo no quadro da definição das políticas públicas subregionais.
que são muito importantes e se elevam ainda mais no quadro 14-20 que se aproxima. O IFP tem, enfim, não diria como lema, mas como princípio de que não sabe fazer tudo sozinho, nem deve querer fazer tudo sozinho. E, portanto, procura parceiros estratégicos, quer do ponto de vista sectorial, quer do ponto de vista geográfico, que possam tornar a sua atuação, do IFP, mais próximo dos destinatários. A NERSAN e a CAP são dois exemplos extremos disto que eu estou a dizer. Para quê? Para trabalhar numa base de muita proximidade com populações, com jovens, com pessoas desempregadas, em processos fundamentalmente de formação profissional orientada para as necessidades dos setores económicos por elas representados. E isto para nós é absolutamente essencial. A constituição de redes, de parcerias, de uma malha de parceiros que possa levar as políticas mais próximo das pessoas. O IFP tem a sua sede em Lisboa, mas o IFP não é Lisboa. O IFP é uma instituição disseminada, como bem sabemos, pelo território nacional, com 3.200 trabalhadores, sensivelmente, espalhados por todo o país e que tem um papel decisivo no que toca à execução de políticas públicas de proximidade. Ora bem, quem melhor conhece o terreno é quem lá está cotidianamente, quem melhor conhece as atividades económicas em concreto são as empresas e as instituições que as representam em concreto e é exatamente dessas empresas, dessas instituições e dessas entidades que nós continuamente nos queremos aproximar. Ao contrário de que por vezes também se vai dizendo, as qualificações e as competências não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, só fazem bem. Aquilo que nós sabemos, do ponto de vista da análise dos resultados, é que um nível de qualificações superior aproxima-nos do mercado de trabalho, ponto 1. Ponto 2, no caso de um desempregado, o nível de qualificação dessa mesma pessoa é fundamental no que toca ao tempo de permanência no desemprego. Quanto maior é a qualificação, menor é o tempo de permanência numa situação de desemprego. E, portanto, é inversamente proporcional. Isto é importantíssimo, porque foi-se criando a ideia, espero que não se tenha consolidado na sociedade portuguesa, de que os processos de qualificação são contra a empregabilidade e afastam no mercado de trabalho. Nada disso. E é preciso, naturalmente, apostar em áreas de formação cujas competências sejam requeridas pelo mercado. Mas não fazem mal a ninguém. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos assistido também, no quadro do desemprego jovem, a uma tendência decrescente, que acompanha, aliás, a tendência da qual há pouco falávamos em termos de desemprego, dados gerais, que acompanha a tendência decrescente geral. Os últimos dados disponíveis pelo Eurostat apontam para um desemprego jovem de 34,8%, quando, no ano passado, andava acima dos 40%. E, portanto, temos também assistido a essa tendência. Ponto 3. O desemprego jovem, que é um problema, não é, infelizmente, o único problema no quadro do mercado de emprego em Portugal. Pelo contrário, temos também, como há pouco referi, aliás, no quadro das pessoas com mais de 45 anos, o chamado desemprego de longa duração. Aliás, o desemprego jovem é ainda uma fatia relativamente pequena do globo do desemprego, se não me falha a memória, é cerca de 11%. O que significa que, naturalmente, é uma área-chave das nossas preocupações, mas tem que ser vista, naturalmente, também no quadro global. Enquanto resposta, nós temos em Portugal, o IFP, a responsabilidade da execução da chamada Garantia Jovem, que resulta de uma iniciativa da União Europeia. Esta Garantia Jovem procura dar uma resposta integrada aos jovens, como o próprio nome sugere, que não se encontrem nem num processo de educação, não estejam na escola, nem num processo formativo, nem a trabalhar. E, portanto, estão numa situação de desemprego, não estão na escola, não estão num processo formativo, chamados NEET, o acrónimo em inglês. Ora bem, a resposta a este problema tem que ser uma resposta integrada. Eu diria, se um jovem, e falamos de jovens dos 15 aos 29 anos, no caso português, estamos a falar de um jovem com 16 a 7 anos, que não tem a escolaridade obrigatória, naturalmente a resposta mais adequada será a escola. Estamos a falar de um jovem com 18 anos, 18 a 19 anos, que tem escolaridade obrigatória e que não está a trabalhar, porventura, a resposta mais adequada será
um percurso de formação profissional em função das necessidades do mercado. Esta estratégia está a ser articulada e desenvolvida por todo o território nacional. Se o IFP tem a responsabilidade máxima, não tem, longe disso, a única responsabilidade. Outros parceiros a têm, e por uma razão simples. É que temos cerca de metade de um universo de 260, 265 mil jovens nestas circunstâncias, e este número é do INE, estes jovens não estão inscritos. O que é que isso significa? Significa que muitas vezes os poderes públicos nem sequer sabem quem são. Ora bem, o primeiro passo para saber quem são é que as redes de proximidade os possam identificar. E quando eu falo de redes de proximidade, falo de vizinhos, falo de família, falo de associações relativas, falo de freguesias, falo obviamente também de municípios e, portanto, a lógica da proximidade é essencial para que aos poderes públicos, melhor, sejam sinalizados. Temos este jovem nestas circunstâncias em Alveiazas. Vamos lá buscá-lo, por favor, vamos ajudá-lo, vamos encontrar-lhe uma resposta para o problema. Não uma resposta pública no sentido exclusivista, mas uma resposta que naturalmente o envolva. Não estamos aqui em processos administrativos e maquinais, bem pelo contrário. Estamos em processos de envolvimento e que possam, uma vez feita e desenvolvida essa tarefa, encontrada, portanto, a resposta mais adequada, proporcionar a esse nosso concidadão, do ponto de vista da empregabilidade, uma forte possibilidade. O IFP gera um orçamento anual de um pouco menos de 1.000 milhões de euros e que afeta, já vamos à gestão, e que afeta fundamentalmente a 3 áreas. Emprego, formação e uma área da qual aqui ainda não falámos, mas que é igualmente bastante importante, a da reabilitação profissional. Não falámos dela, eu sublinho agora, além do emprego e da formação profissional, a área da reabilitação é para nós naturalmente também bastante importante. E naturalmente também o próprio funcionamento do IFP, aliás, cujas despesas têm vindo a baixar consideravelmente nos últimos 2 anos. Esse orçamento, naturalmente, é alocado a estas 3 áreas e depois é gerido, não apenas, como bem dizia, aliás, diretamente pelo IFP, mas do quadro das tais redes de parcerias das quais há pouco falávamos. Por exemplo, só para referir, no quadro da formação profissional, nós, IFP, temos os chamados Centros de Gestão Direta, aqui em Santarém, por exemplo, gestão direta do IFP. Temos os chamados Centros de Gestão Participada, isto é, Centros de Formação Profissional que têm um parceiro fundamentalmente ligado à atividade económica e às áreas de negócio em causa. Por exemplo, estamos a falar da metalomecânica, estamos a falar de outra área qualquer. Exatamente, enfim, do calçado, da madeira. Um parceiro, eu diria, quase tecnológico e sectorial e que faz com que toda a formação profissional desenvolvida esteja, por definição, mais próxima das empresas. E é isso que nós queremos. E temos também um conjunto de atividades na área da formação profissional que são desenvolvidas numa lógica de contratualização com a assunção de responsabilidades e, naturalmente, com a monitorização do IFP, por um conjunto vasto de outras entidades, como há pouco referimos, aqueles 2 exemplos do NERSAN e da CAP. Na área do emprego, eu permito-me sublinhar tudo aquilo que fazemos nos apoios à contratação, que é outra área, é direto com os trabalhadores, que é outra área muitíssimo importante da atividade do IFP e que nós assumimos com toda a frontalidade. Os apoios à contratação resultam fundamentalmente do bom cumprimento de uma missão do IFP, que é, eu dizia há pouco, do ajustamento. À procura, nós procuramos colaborar na satisfação dessa procura, naturalmente, com as pessoas circunstancialmente desempregadas que estão registadas no IFP, fazendo esse matching, esse ajustamento. Ora bem, neste processo e num Estado Social de Direito, há apoios à contratação. Isto é, não são apoios à empresa, longe disso, é um apoio à criação do posto de trabalho e que tem fundamentalmente em conta também as especificidades, as competências e as qualificações do trabalhador desempregado. E, portanto, o próprio regime do apoio à contratação varia, ou pode variar, em função das qualificações, do perfil desempregado de longa duração ou não desempregado de longa duração, jovem ou não jovem, habilitações e qualificações profissionais, processos de, inclusivamente, de reinserção social que possam aqui estar em causa. Por exemplo, se falarmos de populações
mais desfavorecidas, pode haver aqui um regime especial e, portanto, há aqui todo um trabalho de ajustamento que procura olhar fundamentalmente para o mercado, mas também para o trabalhador desempregado, procurando perceber de que forma é que melhor o podemos ajudar a reingressar ou a ingressar, portanto, se um jovem, pela primeira vez no mercado de trabalho. O IFP tem naturalmente um sistema de controle sobre os apoios que concede muito forte, responsável e responsabilizante por inúmeras razões. Mais uma é que o próprio IFP é controlado naturalmente no quadro das verbas que recebe para efeitos de formação profissional, tanto do ponto de vista comunitário quanto, obviamente, também do ponto de vista nacional, com a Intervenção no Tribunal de Contas, Inspeção Geral de Finanças, e, portanto, digamos que há aqui um sistema de pesos e contrapesos, de freios e contrapesos, no quadro do controle e monitorização dos apoios, que é bastante eficaz. Falou também, ou indiciou a possibilidade de haver formação profissional que não é propriamente tão necessária. Não sei o que é tão necessário quanto isso. Sim. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer, que eu sublinho que quero dizer e que vou dizer, é que também há estradas por onde ninguém passa, há piscinas onde ninguém mergulha, há muita coisa. E, portanto, obviamente, também no quadro da formação profissional, há experiências melhores e há experiências menos felizes. Como há estradas melhores, há estradas piores, há estradas excelentes, não têm carros. E, portanto, desse ponto de vista, o que fica dito e sublinhado. Segundo, recuperando também uma lógica que eu há pouco referi, a formação profissional com o processo de qualificação é absolutamente essencial no quadro da aproximação ao mercado de trabalho. Disse há pouco o Joaquim Duarte, e disse-o muito bem, que temos hoje uma geração muito qualificada. Mas isso não é mau, isso é bom. Isso é bom. A responsabilidade que temos hoje e que teremos continuamente no futuro é fazer com que estas gerações mais qualificadas e também aquelas gerações que ainda estão no mercado de trabalho e que nós queremos naturalmente que sejam no mercado de trabalho muito tempo e ativas, que possam ser menos qualificadas porque têm 50 anos, 45 anos, 60 anos, possam entrar em processo de reconversão profissional que façam dessas pessoas ainda pessoas que se possam sentir úteis. É que este ponto é importante, não é apenas serem úteis à sociedade, é sentirem-se úteis para a sociedade. Não há aqui uma lógica utilitarista do recurso, bem pelo contrário. Há uma lógica muito humanista, mas também, obviamente, virada para o mercado. E isto é muito importante. O Governo está a ultimar, e eu não falo para o Governo naturalmente, mas o Governo está a ultimar em negociação e discussão com os parceiros sociais um novo regime legal e regulamentar para os estágios profissionais, para os chamados estágios de emprego. O que eu devo dizer como Presidente do IFP é o seguinte. Há pouco referi e sublinho que os estágios profissionais têm uma empregabilidade, potencial de empregabilidade de 70%, sensivelmente. Ponto 1. Ponto 2. Um gestor e um decisor público, como eu sou, tem que apontar as medidas do ponto de vista da sua eficácia para as áreas onde essa eficácia se mostra mais próxima. O que significa que os estágios profissionais têm que estar virados fundamentalmente para as empresas e para as atividades económicas que estão a criar emprego, porque os estágios profissionais não são um entretém. Nem devem ser um entretém, nem devem ser uma forma de ocupar permanentemente postos de trabalho que assim não são formalmente criados. Pelo contrário, o que significa que nós introduzimos, desde algumas semanas atrás, num regulamento interno do IFP, uma lógica que constitui um princípio-chave desta política, e que é o princípio da empregabilidade. O que significa o seguinte: uma empresa que tem um histórico de relação com o IFP, que nos mostra que já teve 3 ou 4 estagiários, portanto, que promoveu 3 ou 4 estágios e que agora se candidata a um 5º estágio. A primeira coisa que nós vamos fazer é perguntar a essa empresa: meus senhores, daqueles 4 estagiários que os senhores aí tiveram, quantos é que contrataram? Quantos postos de trabalho é que criaram? Não contratámos ninguém. A segunda pergunta nossa é: então justifiquem, por favor, qual é a razão excepcional que pode justificar este 5º estágio. Porque, por princípio, e o nosso ponto é este, por cada 3 estágios tem que haver um posto de trabalho criado. Só pena de não haver um 4º estágio. Por cada 3 estágios, um posto de trabalho criado. Os recursos
não são ilimitados e nós temos que, numa lógica de boa gestão pública, apontá-los a eles e às suas medidas para as áreas, para as empresas e para as áreas económicas que estão a criar emprego. E este ponto é chave, o da empregabilidade. Segundo ponto, os estágios profissionais vão exigir, do ponto de vista das empresas, um maior envolvimento com participação financeira. O que significa que estamos aqui a seguir uma lógica que é compatível, que é coerente com aquilo que do qual há pouco falávamos, tem a ver com a descida do desemprego e com a criação líquida de emprego. Ok? Estamos num momento em que percebemos que a coisa virou, que a tendência mudou, que há aqui uma inversão de ciclo, não muito acentuada, mas sustentada. Então, do ponto de vista dos instrumentos de política pública de apoio à contratação e, em geral, de medidas ativas de emprego, como é o caso dos estágios, estamos a alinhá-los com essa tendência, mantendo, obviamente, a aposta, a empregabilidade é forte, mas ajustando alguns dos seus requisitos à realidade que percebemos ser a nova realidade económica e do mercado de trabalho. Terceiro, há também uma diminuição do período dos estágios profissionais. Como regra, passam de 12 para 9 meses. São hoje de 12, passarão em regra para 9 meses, fundamentalmente porque temos em carteira uma recomendação da União Europeia que inclusivamente nos diz a nós, Portugal, e diz naturalmente também a todos os outros Estados-membros, que os estágios profissionais devem ter uma duração de 6 meses. Nós entendemos que essa duração deve ser de 9 meses e, portanto, alinhamos a nossa decisão nacional com a indicação da recomendação da União Europeia, baixar o período de estágios, não baixamos de 12 para 6, baixamos em regra de 12 para 9, sendo certo que, em algumas circunstâncias, se poderão manter nos 12 meses, nomeadamente em circunstâncias que tenham que ver também com projetos de interesse estratégico e aí, obviamente, o estágio poderá ser também de 12 meses, além de outros casos que têm que ver com períodos desfavorecidos, aliás, há pouco também falava disso. O desemprego não é, obviamente, apenas uma preocupação portuguesa, é, em geral, uma preocupação da União Europeia. Eu diria mesmo que hoje em dia nós podemos identificar uma questão que é a da geopolítica do emprego e, portanto, a geopolítica também do desemprego, não é? A competição internacional pelo investimento é uma competição internacional pelo emprego. E uma competição pelo emprego é também, obviamente, uma competição pela própria sustentabilidade da sociedade social e a sustentabilidade das nações, que é o essencial nestas lógicas. E já agora dizer que a melhor forma de inclusão social é, obviamente, o emprego. A existência de um emprego sólido, sustentável, que possa, do ponto de vista social, sustentar uma família. Mas dizia, e portanto, sendo uma preocupação da União Europeia, aproxima-se um ciclo de fundos comunitários com regras diferentes, ao que vamos percebendo, mais responsabilizantes, mais contratualizadas, mais focadas para objetivos concretos e que possam ser mensuráveis, medidos e no final perceber se foram ou não foram cumpridos e em caso de cumprimento ou incumprimento tirar as devidas e diferentes consequências e não numa lógica meramente aleatória, quase de fundo perdido, mas virar esses instrumentos muito para a criação de emprego e para o apoio à economia. Os programas operacionais dirão isso mesmo e, ao que vamos percebendo, o volume, o envelope financeiro envolvido em políticas de apoio ao emprego e à inclusão social poderão somar 3,5 mil milhões de euros. É muito dinheiro, com certeza, e é preciso conseguirmos geri-lo bem, direcioná-lo bem e, no final das contas, perceber que, em função de todo este envolvimento, houve criação líquida de emprego, houve descida de desemprego bastante acentuada e, fundamentalmente, conseguimos construir, do ponto de vista quer macroeconómico, quer da economia real, os alicerces para que possamos ter um país mais sustentável nos próximos 20, 30, 40 anos. O Serviço Público de Emprego tem desempregados registados, infelizmente, em todas as áreas e com todas as qualificações, desde sem escola obrigatória até doutorados.
E, portanto, obviamente que o tratamento de cada um dos casos em particular deverá sustentadamente atender às diferenças não só de qualificações, mas também de perfis socioeconómicos e, fundamentalmente, do ponto de vista do mercado, de naturalmente cada uma destas pessoas se dirigir a objetivos diferentes, não é? São áreas igualmente difíceis de trabalhar, porque a maior parte dos casos, nessas circunstâncias, mostra-nos que são pessoas muito qualificadas, mas em áreas cujo mercado está relativamente reticente a aceitar, do ponto de vista daquelas que entendem serem as suas necessidades, não é? E, portanto, trabalhar aí também, não só na identificação de oportunidades de trabalho, fundamentalmente, mas também no quadro de alguma lógica de reconversão profissional que possa, não perdendo, bem pelo contrário, potenciando a formação qualificante de base, reorientar a pessoa para outras possibilidades.